mas não desamparados. Amém? Esse é o tema dessa palavra. Você sabe quais são os acontecimentos que Jesus se refere aqui nesse texto? Porque no verso 1 ele diz: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis aonde? Aonde está escrito aí, irmão? Diga: na fé. Onde é que você vacila com Deus? É na fé. A fé é a origem, mas também é o fim das nossas vidas. A Bíblia diz que nós vivemos por meio da fé. E aqui Jesus fala de acontecimentos que sobreviriam sobre o seu povo, e ele antecipa esses acontecimentos e nos previne, para que quando eles chegarem, não vacilemos na fé. Mais para frente nós vamos entender qual é o significado dessa palavra vacilar. Só que para que nós entendamos quais são os acontecimentos a que Jesus se refere, é necessário nós voltarmos no capítulo anterior, no capítulo 15. A partir do verso 18, nós vamos ver ali quais são os acontecimentos que Jesus se refere. A nossa Bíblia, ela está separada por capítulos e versículos. Só que o capítulo 16, na verdade, é uma continuação do que Jesus estava falando no capítulo 15. Então, para entendermos o que ele diz aqui no verso 1 do capítulo 16, nós temos que voltar nos versículos anteriores do capítulo 15. Ali, a partir do verso 18, você vai ver Jesus narrando alguns acontecimentos. E Jesus diz ali que o seu povo virá a ser tratado de uma forma. E ele diz que ali o seu povo será odiado e perseguido. E no verso 20, Jesus faz a seguinte afirmação. Jesus não está dizendo talvez, ele está afirmando. João 15, verso 20, Jesus diz assim: se me perseguiram, perseguirão também a vocês. Então estes são os acontecimentos, ou um dos acontecimentos que Jesus está nos prevenindo, que viria, ou que virá, ou que talvez alguns já estão passando. Muitos ao redor do mundo estão passando por perseguições. E Jesus já havia prevenido, ele falou certa vez: olha, o servo, ele não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram o Senhor, vão fazer o que com os servos? De igual modo, eles também serão perseguidos. A minha pergunta é, querido, como nós lidaremos com as perseguições que virão? E note, querido, eu não estou só falando isso por causa do atual cenário, eu estou falando isso por causa daquilo que realmente vai acontecer. Tudo que nós estamos vendo no mundo hoje é um cumprimento das profecias bíblicas, é um cumprimento daquilo que Jesus já havia dito que aconteceria. E perseguições está dentro do pacote. Amém? Amém, irmão? Entenda isso, a perseguição está dentro do pacote. Quando você recebeu a Cristo na sua vida, você recebeu um pacote muito amplo, muito completo, no qual perseguições estão lá. Olha, irmão, eu não sei se é bom ou se é ruim o fato de não sermos perseguidos, porque Jesus disse no capítulo 15, no capítulo anterior ao que nós lemos aqui, ele disse: olha, o mundo me odiou, e da mesma forma que me odiou, vai odiar você. Se o mundo não te odeia, você está andando de mãos dadas com ele. Então não ache ruim das pessoas odiarem você e perseguirem você, porque se odiaram Jesus, vão odiar você e perseguir você. A questão é, o que você fará quando as perseguições chegarem? Como você estará? A minha pergunta é, será que você vai continuar se mantendo firme diante das perseguições quando elas chegarem? Porque muitos não vão. E essa prevenção de Jesus aqui para o seu povo é para que eles não vacilem quando esse momento chegar. Tem gente que diante da face da morte negocia a sua fé.
Mas tem gente que diante da face da morte prefere morrer do que negar a Jesus, do que negar as suas convicções. Uma coisa é fato, em algum momento você vai estar diante de adversidades, de acontecimentos que vão exigir de você, que vão requerer de você uma firmeza de fé, e ali você não pode vacilar. E se você não tiver o entendimento que Jesus já havia prevenido de que essas coisas chegariam, talvez você vacile. Muitas pessoas são pegos desprevenidos, mas não é por falta de atenção, ou não é por falta de prevenção da parte do Senhor. Então esteja pronto para ser perseguido, amém? Essa prevenção é para que nós não vacilemos. Porque o que perseguições podem fazer conosco além de nos espalhar? Quando você é perseguido, um dos objetivos do diabo ao perseguir o povo de Deus, sabe qual é? Espalhá-los. Lembra quando Jesus foi preso? O que aconteceu com os discípulos dele? Cada um debandou, foi cada um para um lado, eles foram espalhados. Esse é um dos objetivos da perseguição, espalhar a mim e a você. E muitas vezes, querido, a perseguição poderá passar para você a impressão errada de que você está sozinho. Por que eu e você somos perseguidos? Pelo diabo, pelo mundo, pelo sistema, pela religiosidade. Por que nós somos perseguidos? Muitas vezes para nos espalhar, e muitas vezes para nos fazer acreditar que nós estamos sozinhos. Você não está só. Você pode até ser perseguido, mas nunca estará desamparado. O indivíduo que pensa estar só acabará vacilando na sua fé. Se a gente voltar no início da igreja, houve perseguição, e muitas pessoas foram dispersas para vários lugares, e o diabo contava com que essa dispersão pudesse trazer confusão. Só que foi exatamente o contrário. Quando nós somos perseguidos, é aí que nós multiplicamos. O crente é uma espécie de gremlins. Joga água no grêmio, ele multiplica. Persegue os crentes e eles multiplicam. Crente é uma raça ruim para multiplicar, irmão. Por isso, quanto mais perseguirem a mim e a você, mais nós vamos multiplicar. O diabo acha que com perseguição ele vai trazer o fim da igreja, mas a perseguição só faz a igreja aumentar. Por isso, deixa eu te dar uma palavra: glorifique quando você for perseguido, porque não será o seu fim. Só que quando o indivíduo pensa que ele está só, ele vai acabar vacilando na sua fé. Afinal, como eu crerei em alguém se penso não ter ninguém ao meu favor? Quando você começa a achar que não tem ninguém batalhando por você, ali você começa a vacilar. Ora, veio perseguição, eu fui espalhado, cada um foi para o seu canto, e agora eu estou só. É isso que o diabo quer que você pense, que você está só. É por isso que muitas perseguições se levantam, para você desacreditar que tem alguém ao seu lado em todo o tempo. Mas não desacredite que tem alguém ao seu favor, amém? Essa palavra vacileis, talvez aí na sua Bíblia esteja escandalizeis. O significado dessa palavra é fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Então, quando Jesus está falando aqui de não vacilar, Ele está falando: olha, vai chegar um momento em que vão tentar fazer você desacreditar em quem você tem crido. Vai chegar um momento em que vão perseguir você, e aquele momento de perseguição vai ser para que você comece a desconfiar que tem alguém ao seu favor. E querido, isso acontece. Quantas pessoas não desfalecem porque são perseguidas, outras se levantam contra ela, o diabo se levanta contra ela e ela começa a desacreditar. Ela começa a desconfiar: será que realmente tem alguém em meu favor? A perseguição, querida, ela sempre existiu desde os tempos antigos.
e tem como um de seus objetivos te fazer começar a questionar que Deus está com você. Não questione, querido, porque aquele que fez a promessa e um dia ele disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei, é fiel para ficar do seu lado até o fim. Só que o diabo acredita que quando ele for te perseguir, você vai cair nessa ideia de que você está só. O diabo quer que você duvide de suas convicções e por fim te faça abrir mão delas ou abandoná-las. Ora, irmão, se eu passo a acreditar que eu estou sozinho, para que eu vou continuar querendo caminhar? Para que eu vou querer continuar batalhando pela minha fé? Ora, se não tem mais ninguém que possa fazer nada por mim, qual é a razão então de viver com Deus? É isso que o diabo quer que você comece a acreditar. O objetivo das perseguições não era apenas combater o indivíduo. As perseguições que a igreja passou lá no seu princípio e que a igreja passa até hoje ao redor da terra. O objetivo do diabo não é apenas combater o indivíduo, mas essencialmente as suas ideias e suas crenças. O diabo não quer destruir apenas o homem, ele quer matar as convicções e crenças humanas. Olha por que você é perseguido. Você acha que o diabo, querido, você acha que a vitória do diabo é só destruir você? Não, é matar você na essência, na fé, nas suas crenças, nas suas convicções. Se o diabo tirar você dessa terra com você crendo em Deus, ele perdeu. Porque se você morrer na fé, você vai para o céu, querido. Agora, se ele, além de matar seu corpo, destruir você na fé, aí ele venceu você. Então ele quer destruir as suas convicções, as suas ideias, as suas crenças. Porque pode-se matar alguém, mas não pode matar as suas ideias e convicções se elas estiverem firmadas na verdade. Porque a verdade não morre, podem até deturpar a verdade, mas não podem matá-la. Mataram Jesus, mas a verdade ao terceiro dia ressuscitou. Jesus ficou morto por 3 dias, mas a verdade dele ecoa hoje, ecoará amanhã e ecoará pela eternidade. Então deixa eu te dizer uma coisa: além do diabo, sempre haverá pessoas insatisfeitas por te verem professar a sua fé. Hoje nós estamos vivendo uma onda, principalmente no nosso país, onde a nossa fé tem sido fortemente atacada, sim ou não? E vão tentar, sabe fazer o que? Redirecionar a mim e a você para outras direções, porque não querem que a gente continue crendo em Cristo, crendo em Deus, crendo que o reino de Deus vai se manifestar. Não é só o diabo, querido, que odeia você, ele vai incitar pessoas também para te perseguir, ele vai incitar pessoas para desvirtuarem você, para redirecionarem as suas crenças, as suas ideias para outras direções. E se isso não acontecer por meio de palavras, que hoje, querido, o que nós vivemos hoje no nosso Brasil? Uma guerra de narrativas, uma guerra de palavras, para ver quem está certo e quem está errado. Deixa eu te dizer, só tem uma pessoa certa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Só tem uma verdade certa, e essa verdade é a do reino de Deus, e não a do reino dos homens. E o que nós estamos vendo hoje são pessoas tentando redirecionar a mim e a você. Peraí, a sua ideia está errada, é essa a ideia? Não, Deus veio estabelecer em Jesus Cristo a ideia do reino de Deus sobre a terra. E se não conseguirem redirecionar-nos por meio de palavras, sabe o que eles vão fazer? Tentarão nos perseguir para mudarem o nosso alvo. Quando não conseguem convencer você contrário à sua fé, sabe o que farão? Tentarão perseguir você para mudar o seu alvo. Esteja preparado, querido.
Porque se as pessoas não conseguem te convencer com palavras, sabe o que elas vão fazer? Elas vão partir para a ignorância e vão te perseguir. É assim que acontece. Jesus, certa vez, a palavra diz, né? O que o homem não dará em troca da sua vida? O diabo sabe que o homem está disposto a negociar qualquer coisa em troca da sua vida. Alguns, infelizmente, estão dispostos a negociar até mesmo a sua fé, até mesmo as suas convicções, por causa da sua vida. E se te perseguirem, querido, não deixa perseguições mudarem o seu alvo. O seu alvo continua sendo Cristo. Porque a nossa fé, ela só funciona se ela estiver direcionada para a pessoa certa. Ela essencialmente precisa de uma pessoa como alvo, e as perseguições vêm para atacar esse alvo. É por isso que muitas vezes você é perseguido por pessoas, porque o diabo está querendo atacar o alvo da sua fé. Sua fé só pode funcionar se ela estiver no alvo certo, irmão. E nós estamos vendo, e se prepare, porque nós estamos vendo uma crescente dessa perseguição no nosso continente. Por natureza, os cristãos, eles sempre foram mais perseguidos no Oriente. Lá no Oriente Médio, os cristãos são terrivelmente perseguidos. Alguns são mortos de formas atrozes, decapitados, degolados, crucificados, arrastados pela rua, desmembrados. De todas as maneiras que você possa pensar, cristãos estão sendo perseguidos lá no Oriente Médio. É morto, queimado, afogado. E muitos deles, antes de morrerem, são torturados. Tá bom se fosse morrer direto, mas muitos são torturados antes da morte. Sabe para quê? Para negociarem a sua fé, para vacilarem na fé, para dizerem: não, eu negocio tudo, só me deixa vivo. Mas eles estão preferindo morrer do que negociar as suas convicções e as suas crenças. E por lá eles aprenderam a lidar com isso, sabe como? Com a própria vida. Eles preferiram pagar com a própria vida do que abrir mão das suas crenças. E parece que isso tem chegado para nós aqui no nosso continente, no Ocidente. O nosso continente para o lado de cá não tem um histórico de perseguição aos cristãos, como tem lá no Oriente Médio. E isso tem chegado para nós. Eu não sei se você sabe, querido, mas a América do Sul, só 3 países não foram tomados pelo comunismo. Só 3, e o Brasil é um deles. E eu vou te dizer, não será tomado em nome de Jesus. E esses países que foram tomados, a perseguição já chegou lá. Tem igrejas sendo fechadas, tem padres sendo mortos, tem irmãos pagando com a própria vida, porque a perseguição ela vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E Jesus preveniu, e Ele disse: olha, não vacilem quando ela chegar, estejam prontos, eu estou prevenindo vocês. A ideia da perseguição sempre era calar a voz daqueles que proclamavam e praticavam a sua fé. Entenda isso: quando perseguirem você, estão tentando calar a sua voz. Não cale a sua boca. Quanto mais você for perseguido, mais abra a sua boca. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos dias? Pastores, padres e tanta gente falando como nunca antes na história desse Brasil. Eu nunca vi tanto filho de Deus denunciando coisas erradas como eu tenho visto. Porque tem que ser assim mesmo, querido. Quanto mais nos perseguirem, mais nós temos que falar. Porque se mais nós nos calarmos, nós estamos perdendo. A nossa voz tem que ecoar cada vez mais forte sobre a terra, diante das perseguições. Amém? Nós não temos que ficar acuado, nós temos que bradar, porque Ele está bradando. Amém, querido?
Então a ideia da perseguição sempre era calar a voz daqueles que proclamavam e praticavam a sua fé. Se eles não fossem mortos, no mínimo eles seriam dispersos. Porém, quando os perseguidores eles não contavam, querido, que aqueles que estavam sendo dispersos iriam multiplicar. Vamos para a palavra, Atos dos Apóstolos, lá no início da igreja. Jesus havia dado uma palavra para o seu povo. Jesus falou assim: olha, vocês vão pregar o evangelho aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Jesus não falou isso para eles? E lá no início da igreja, a igreja estava confortável lá em Jerusalém, se estabelecendo. Se você ler Atos, você vai ver que a igreja crescia, ela se expandia, mas ela era local, ela era em Jerusalém. E aquele povo precisava cumprir a palavra do Senhor. Vocês precisam pregar além de Jerusalém. Não é só Jerusalém que vocês têm que pregar, vocês têm que pregar pela Judeia, pela Samaria e até mesmo pelos confins da terra. Mas a igreja crescia e se acomodava, estava todo mundo confortável. A igreja, a Bíblia diz que o povo crescia, eles encontravam graça diante dos olhos das pessoas. Só que teve um momento em que uma tal de perseguição se levantou e colocou todo mundo para correr. E sabe o que diz a palavra em Atos 8, para onde eles foram correr? Sabe para onde eles foram espalhados? Exatamente para aquele lugar que Jesus havia dito que eles deveriam ir. Antes eles estavam só em Jerusalém, mas em Atos, no capítulo 8, verso 1 e 4, diz isso aqui, ó: e a Saulo estava provando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Onde Jesus havia mandado eles pregar? Judeia, Samaria e os confins da terra. O que fez esse povo levar o evangelho para outros lugares? Diga comigo, uma perseguição. Então deixa eu te dizer, quando você for perseguido, Deus está te chamando para anunciar o evangelho mais longe. Deus está dizendo, com a perseguição, amplie a sua voz. Quanto mais perseguido você for, mais você deve falar de Deus. Verso 4 diz: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Enquanto alguns julgam que na perseguição a igreja será destruída, Deus julga que nela a igreja está sendo semeada em outros lugares. Você e eu vemos a perseguição, mas Deus vê uma semente caindo em outros lugares. Como é que você acha que a palavra chegou até mim e a você? Por meio de pessoas que muitas vezes, fugindo de suas perseguições, ministraram a palavra a outros lugares. Sabe, querido, sempre se cumprirá a palavra que Jesus disse, que sobre a igreja dele, as portas do inferno não prevaleceriam. Então deixa eu te dizer, se você está sendo perseguido, só se lembre de uma coisa: você faz parte da igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Nem que você pague com a sua própria vida, lembre-se, a morte não é o fim, é a vitória para você. Por isso não importa o tempo, não importa o cenário, nem o momento, a igreja de Cristo é vitoriosa, com ou sem perseguição. Paulo disse: perseguidos sim, mas não desamparados. Podemos até estar abatidos, mas não destruídos. Podem matar seu corpo, mas a sua voz tem que continuar ecoando sobre essa terra. Por isso não reclame se você está sendo perseguido por suas convicções. Estão me perseguindo, pastor. Dê graças a Deus por isso, porque é um bom sinal de que você está sendo um bom discípulo de Cristo. Porque se não te perseguem, deve estar confundindo com você como mais um do mundo. E nós não somos do mundo,
Amém? Querido, no dia que você recebeu Cristo, um alvo foi posto nas suas costas. Só por você se chamar de evangélico, e eu não gosto dessa palavra, só por você se chamar de evangélico, você já é mal visto pelo mundo. Jesus disse isso. Por isso, não ache que o mundo está acabando quando persegue você, está acabando com você porque te persegue. Seja forte e corajoso, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmão? É esse tipo de convicção que nós precisamos manter diante das perseguições. Deus é comigo e ponto final. O que me poderá fazer o homem? De quem terei medo? De quem me recearei? O que me poderá fazer o homem? Nada, porque eu tenho alguém ao meu favor que é maior do que tudo e do que todos. Sexta-feira, depois da oração, eu, pastor Cícero e minha esposa, a gente estava ali de fora, a gente ficou conversando um pouco, e o pastor Cícero tocou numa frase, que é um provérbio oriental, lá do Oriente. Eu quero compartilhar esse provérbio, porque ele é verdadeiro, e ele fala dos tempos difíceis, que eu e você vamos passar nessa terra, e que Jesus nos preveniu que nós passaríamos, e que não era para desfalecermos. E esse provérbio, ele diz assim: homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis criam homens fortes. Deixa eu te dizer, a perseguição é para criar alguém forte aí. Por isso que pessoas que só querem viver em tempos fáceis serão pessoas fracas. Tempos difíceis vêm para moldar a mim e a você. Tempos difíceis vêm para nos fortalecer. Perseguição não é para te fazer esmorecer, é para te tornar alguém cada vez mais firmado em Deus. Sabe, nós não queremos ouvir isso, mas perseguições revelarão duas coisas: como eu estou e como eu poderei ficar. Quando você é perseguido, querido, esses momentos de dificuldade revelarão em quem de fato você tem crido. Entenda, perseguições revelarão de fato em quem temos crido, e de quebra poderão ser usados para me firmar mais ainda em minha fé. Então preste atenção no que Deus está nos prevenindo, porque o seu objetivo é nos manter firmes na fé. Entenda isso: toda fé será aprovada. Repita isso comigo: toda fé será aprovada. Não tem um só sequer que creu em Cristo que não vai ser provado na sua fé. E sabe, Deus tem meios para fazer isso. O que nós temos é no que escolhemos nos firmar. Deus pode usar muitas coisas para provar a sua fé, e a perseguição é uma delas. E sabe o que eu e você temos? Aquilo que escolhemos nos firmar. E se você escolheu se firmar na fé, não importa o tamanho da perseguição, no final você vai sair vitorioso. Por isso, quem entra na fé sem esperar dificuldades, acaba não aguentando os problemas e perseguições pela frente. Quantas pessoas não vêm para Cristo sem esperar dificuldades e fica pelo meio do caminho? Talvez você já disse isso, ou já ouviu outras pessoas dizendo: ai, depois que eu me converti ficou mais difícil. Ficou mesmo. Quando você se converte, as coisas não se tornam mais fáceis, mas elas se tornam possíveis. Não vão ser mais fáceis, mas vai ser tudo possível. E muita gente vem para Cristo e não está preparada pelas dificuldades que virão, por aquilo que elas enfrentarão. E quando os problemas e perseguições pela frente chegam, elas esmorecem. Jesus, ele fala de pessoas cuja semente caiu em terreno rochoso, e essas pessoas ficam pelo meio do caminho. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 13, não precisa abrir, verso 20 e 21. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. Quem é que resiste por pouco tempo?
é aquele que vem e acha que vai ser tudo beleza, não está preparado para aquilo que está por vir. Ele resiste por pouco tempo, e quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, os problemas e o quê? Olha, ele está garantido que quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, ele logo perde o ânimo. Então não é um talvez. Jesus não está falando, olha, talvez vai chegar problemas e talvez vai chegar perseguições. Não, ele está garantindo, por causa da palavra chegarão problemas e perseguições, e vai ter um povo que não vai conseguir se firmar, vai ter um povo que vai perder o seu ânimo. Por quê? Porque a semente que caiu no coração deles, caiu num solo rochoso, e essa semente não pôde criar raízes profundas. E é interessante que Jesus fala da característica desse povo. Jesus fala assim, olha, eles rapidamente recebem a palavra. Tem gente que é boa para receber coisas novas rapidamente, mas é lenta para se livrar das coisas velhas que a impedirão de se firmar. Note que Jesus diz aqui, esse é o que ouve a palavra e logo, ou seja, rapidamente, aceita com alegria, mas em contrapartida as pedras continuam lá. Irmão, não seja alguém com muitas pedras no seu coração por muito tempo. Veja bem como está o terreno do seu coração ao receber cada palavra. Tem gente que ouve palavras e eles se alegram, porque é o que Jesus falou aqui. Olha, tem gente que ouve a palavra e com alegria recebe ela rapidamente. Tem um monte de gente assim, que é rápida para receber o que Jesus fala, só que é lenta para arrancar as pedras do seu coração. Nós temos que ser rápidos para arrancar essas pedras, porque essas pedras vão criar um obstáculo para que a semente crie raízes dentro de você. O tal foi rápido para receber a palavra, mas foi lento para limpar o terreno. Seja rápido para limpar o terreno do seu coração, amém? Entenda que, pelo simples fato de você crer, coisas virão. Perder o ânimo ou não será uma consequência se a palavra terá arraigado no seu coração ou não. Repita isso comigo, problemas virão pelo simples fato de eu ter crido. O que é que vai definir se você vai perder o ânimo ou não? É se aquilo que você creu criou raízes dentro de você. Aquilo que estamos vivendo hoje, eu chamo de um ensaio para aquilo que virá, irmão. Você acha que realmente você está sendo perseguido hoje? Vou te dizer, isso é um ensaio para aquilo que vai vir. Ah, estão me perseguindo no meu trabalho. Ah, estão me perseguindo na faculdade. E nos perseguem mesmo. Mas isso é só um ensaio para aquilo que está por vir. Ô pastor, não fala assim não, porque você me desanima, você me desespera. Não é para te desanimar, mas é para te deixar convicto que só pelo simples fato de você ter crido, você vai ser perseguido. Bom, você sofre. Quem já sofreu perseguição dentro de casa? Dentro da sua própria casa, irmão, você sofre perseguição pelo seu esposo, pelos seus pais, pela sua mãe que não entende a sua fé. No meio da sua parentela você sofre perseguição. Eu antes de vir para cá eu sofri. Me criticaram. A igreja na qual eu fazia parte dizia que eu tinha ouvido demônios. Ah lá, ouviu os demônios falando e foi embora. Vão te perseguir, querido, no seu trabalho, na sua escola. E tudo isso é num grau pequeno, é num grau menor. Por que eu digo que é um grau menor? Quando você foi perseguido, açoitaram você? Te bateram? Jogaram você na prisão? Mataram você? Então tudo isso é um grau pequeno. Sabe qual é o grau maior? É quando a perseguição chega ao ponto de tirar a vida de uma pessoa. É quando por causa da sua fé você vai parar na cadeia, e tem um monte de filho de Deus nesse exato momento sendo preso por causa da sua fé, sendo açoitado, castigado. Alguém aqui chegou a esse ponto? Então a perseguição que você está sofrendo é num grauzinho pequeno.
está te preparando para aquilo que ainda virá. Está amarrado, pastor. Não é para te desanimar, querido, é para você entender que seja grande ou seja pequeno, você tem que ficar firme na fé até o fim. E a pergunta é: você vai se manter firme nas suas convicções de fé ou vai vacilar nelas quando as perseguições chegarem? Sabe, eu estou terminando. Por isso faz muito sentido que Judas, capítulo 1, verso 3 diz, para nós batalharmos pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Judas disse que ele viu a necessidade de escrever para a igreja naquela época, para que todos eles pudessem batalhar pela fé que de uma vez por todas havia sido dada aos santos. Você sabe o que é esse batalhar a que Judas se refere? Não é lutar contra homens. Judas não estava falando, olha, luta contra os homens. A nossa guerra não é uma guerra contra os homens. O que Judas estava dizendo é: lute pela verdade que você creu, batalhe pela verdade que você creu, porque o diabo ele não quer destruir apenas os homens, ele quer acabar com as suas convicções na verdade da palavra. Afinal, todos nós lutamos por aquilo que cremos. Se deixamos de crer, também deixamos de lutar. E se não lutamos, quando as perseguições chegarem, já estaremos vencidos. Por isso Judas fala: batalhe pela fé que te foi dada. Você só vai batalhar por aquilo que você crê, irmão. E uma coisa é fato: perseguições estão aí. E seja hoje ou seja amanhã, elas não são o mais importante. O mais importante é se eu estou lutando pela minha fé e se eu vou continuar fazendo isso até o fim da minha vida. E sabe com que lutamos? Com aquilo que nós temos. E sabe o que temos? O Espírito Santo, que nos ajuda na edificação da nossa fé. Você luta com a arma que você tem. Sabe quem você tem? O Espírito Santo. E Judas também diz no verso 20 a maneira certa de lutarmos: edificando a nossa fé, orando no Espírito Santo. Amém? Para quê? Não apenas para vivermos as promessas de Deus, mas para suportarmos as perseguições que estão por vir. Deus quer nos edificar na fé, para vivermos as suas promessas, mas também para suportarmos as perseguições que se levantam contra nós. Lute a batalha certa, não contra pessoas, mas pela verdade, que se firme nela, e você vai permanecer, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre, e aqueles que nela estão firmados, também permanecerão com ela. E se estão te perseguindo de alguma forma, dê graças a Deus por isso. Ah, mas eu tive que sair de um lugar. Tem gente que sai de um trabalho e vai para o outro porque foi perseguido naquele trabalho. Deixa eu te dar uma notícia: você vai ser perseguido nesse novo lugar. Vão te perseguir, porque o diabo vai sempre levantar alguém para azucrinar você, para desestimular você. Mas a Bíblia vem e diz assim para mim e para você: resistir ao diabo, firme na fé, e ele fugirá de vós. Amém? Quem entendeu essa palavra? Você recebe ela? Perseguidos sim, mas não desamparados. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.